Começa agora mais um podcast Mindcast. Saia da superfície, abra sua mente, vem pra cá, porque sempre tem uma história, sempre tem coisas boas para você aprender aqui. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com a pastora Maria Luísa, que vai trazer um pouquinho pra gente. Além de bênçãos, ela está abrindo agora com um livro que, gente, ó, já estou encantada com o livro, que é para solteiros encontrar o amor. Então, vamos saber um pouquinho. Pastora, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Renata. Tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com você, estar aqui com todas as pessoas que participam desse podcast. Pastora, me conta uma coisa. Quando a senhora descobriu o chamado para fazer parte, né, de servir a Deus? Foi quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu aceitei a Jesus Cristo, né, e comecei a perguntar para ele, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade, eu não quero fazer mais a minha vontade, né? E aí eu senti de Deus um chamado para ir para um lugar, para uma missão chamada Jocum, aonde eu ia me preparar para fazer aquilo que Deus quisesse de mim, né? E nessa missão Deus me revelou na época o chamado, que era trabalhar com dependentes químicos. E aí eu comecei essa trajetória, né? Que trabalho bonito. Bom, eu sou suspeita, né? Sou psicóloga formada, especializada nessa área. Sim. E aí eu falo assim, como a gente tem que ter amor pelas pessoas, acreditar na mudança de vida. É verdade. E acontece, né? Essas mudanças acontecem sim, desde que as pessoas elas entendam, né, que elas têm uma participação nisso também, que é uma decisão delas de decidir abandonar os vícios e, enfim, né? E essa dependência também pode ser curada pelo poder de Deus, né? E a gente viveu isso muito de perto. Eu trabalhei muitos anos na área de recuperação de dependentes e foi o que também me trouxe para Franca, né? Conta um pouquinho, então, como foi que a senhora se apaixonou, então? Falou, é para Franca que eu vou, né, trabalhar com os dependentes químicos. Ex- Exatamente, eu sou da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e eu trabalhava lá na recuperação de dependentes químicos, encaminhando eles para uma casa de recuperação em Maringá, chama Molive. E aí, em Maringá, eu vim fazer um curso para mim aprender mais como lidar com eles, né? Eu trabalhava mais com os homens, né, na área masculina. E eu vim para essa casa de recuperação em Maringá para fazer um curso e conheci um rapaz de Franca. E eles estavam começando uma casa aqui com o seu Antônio Berbel, ali do Móveis Berbel, Sim. né? Que é o DC9. Isso. E o seu Berbel estava começando essa casa e ele precisava de ajuda de pessoas que já conheciam, que já trabalhavam nessa área. E eles me convidaram para vir conhecer essa casa aqui, né? E aí eu vim de Gramado só para conhecer, eu não vim para trabalhar com eles, porque eu tinha já uma outra proposta, mas eu vim para conhecer. E quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo em sonhos. 15 dias que eu estava aqui, eu tive um sonho. E nesse sonho eu entendi que era para mim permanecer aqui nessa cidade e ajudar eles na fundação dessa casa que existe até hoje. Eu estou em Franca há 40 anos, o DC9 existe já há 40 anos, que ali perto de Claraval, casa de recuperação, né? E eu trabalhei 9 anos junto com o seu Berbel. E é um trabalho muito bonito, né? Eu falo também porque eu também já ajudei lá Sim. e eu acredito muito na transformação do ser humano. Uhum. Lógico que primeiro a pessoa precisa querer Exatamente. e aí deixar Deus agir. Eu falo que Deus ele é muito bondoso e até para ele agir a gente tem que abrir o coração. Exatamente, é a oportunidade que Deus dá para cada pessoa, né? E a pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, né? Inclusive o dependente químico, ele tem que entender que é uma oportunidade que está dando a ele, e a partir do momento que ele aceita essa oportunidade, a vida dele é mudada, né? Com certeza. E hoje a senhora está no Sol da Justiça. Conta um pouquinho do trabalho que é desenvolvido lá. Eu trabalhei com o seu Berbel, né, por 9 anos e depois eu fui para a igreja presbiteriana, porque eu conheci meu esposo, meu namorado, depois esposo, e eu fui para a igreja presbiteriana e a gente começou a trabalhar como missionário da igreja presbiteriana em Ibiraci, né? E depois de um tempo, o Sol da Justiça nasceu, porque a gente trabalhou um tempo com a presbiteriana, e aí depois a gente começou uma reunião dentro da minha casa de oração. O Sol da Justiça nasceu dessa reunião, eu e o meu esposo e a minha sogra, 3 pessoas. Que bênção. Né? E foi crescendo essa reunião, e 4 meses a nossa casa estava abarrotada de gente, e aí começou a igreja Sol da Justiça, que já tem 28 anos aqui em Franca. E trabalhar em família também é muito bom, né? Muito bom. Principalmente quando Deus está agindo ali no meio. Exatamente. Hoje a gente tem 2 filhas, nossas filhas hoje já são casadas, né?
E elas e os nossos genros estão junto com a gente na igreja e trabalham junto. É maravilhoso isso. A família participante num projeto de Deus, né? E que continue sendo abençoado. Amém. Pastora, conta um pouquinho só dos trabalhos missionários, que eu sei que a senhora realiza muito. Quais aqueles que, assim, foram mais difíceis? Ah, assim, difíceis são quase todos, né? Porque a gente enfrenta muito desafio, porque não é fácil você, principalmente, pregar a palavra de Deus, ajudar o ser humano, né? Mas a gente, assim, em nível de dificuldade, eu diria para você que eu acredito que mais é a igreja, né? Porque é desafiador lidar com as pessoas, levar as pessoas a entender o propósito delas com Deus, a viver esse propósito. Eu acho às vezes bem difícil, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem esse entendimento, ela não tem esse foco e você tem que levar elas para esse lugar, né? De entender que Deus tem um propósito para sua vida e que elas podem sim viver esse propósito é o melhor. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. A gente não perde nada, né, em viver o propósito de Deus, mas as pessoas às vezes acham que perdem. Ah, mas se eu for fazer aquilo que Deus tem para mim, eu vou perder muitas coisas, né? Na verdade, são ganhos, né? Tem perdas que são ganhos. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não vou ganhar nada Exatamente. financeiramente. Exato. Mas o amor vem e transborda, gente. E a recompensa de Deus é certa, É né? certa, com certeza. E aí, falando em recompensa certa, também em missões difíceis, como é que foi essa das maiores alegrias que a senhora já vivenciou? Uma das maiores alegrias da minha vida, assim, depois de Jesus, que foi de conhecer Jesus, receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, foi ter conhecido meu esposo, que é o teor do meu livro, né? Do meu último livro. Ah, a Que senhora tem 2 livros que eu estou vendo eu aí. tenho, na verdade, tem 5 livros, Renata. Que bênção. 3 estão esgotados. Olha, Aí eu uau. tenho esse livro aqui, que é o Superação, que é o meu primeiro livrinho, que na verdade eu sempre falo que não é um livro, mas é a minha vida, um testemunho da minha vida, né? Eu coloquei meu testemunho nas páginas e saiu um livro. E esse livro aqui, que é o Superação, conta a minha história de vida, meu testemunho, como que eu cheguei a Cristo, como que eu tomei uma decisão por Jesus, o que foi a minha vida antes, né? Chama Superação. É o meu primeiro. E esse Solteiros à Procura de um Amor. Que esse aí é meu tema, porque depois que eu vi isso aí, já me adaptei, quero ler. Inclusive ele é seu, né? Amém, obrigada. Solteiros à Procura de Amor é o meu último livro, né? Foi o meu lançamento agora, que foi algo do meu coração para os solteiros, porque eu casei já mais velha. Eu casei com 31 anos, né? Depois dos 30. Tô achando que ainda tem esperança pra mim, então. Hein? Tem, claro. E aí foi sofrível para mim essa trajetória de encontrar o amor, né? Agora em Deus, com uma visão diferenciada, que não era só aquela coisa assim, se der certo, Deus, se não der, tá tudo bem, né? Mas eu queria alguém para me construir uma família. Então, assim, foi sofrido para mim porque eu não queria errar. Né? Eu não queria encontrar uma pessoa e depois não dar certo e sofre um do lado, outro de outro. Eu queria alguma coisa assim dentro da vontade de Deus. Então foi uma busca de 10 anos, né? E já a gente chega nele. Mas eu quero saber, antes disso, como é que foi esse despertar para poder escrever? Então, o despertar para escrever foi através do meu testemunho. Eu era muito convidada para ir em encontro de casais, em igrejas, para contar o meu testemunho. Que o meu testemunho ele diz respeito à família, à vida em família, né? Minha vida em família foi uma vida muito sofrida, como meu pai era alcoólatra, a minha família muito pobre, sofreu demais por causa do alcoolismo do meu pai, violência física, violência sexual. E eu fui inserida nesse contexto de vida, né? Então eu dou meu testemunho na área de perdão, porque depois que eu conheci a Cristo, eu entendi que eu precisava perdoar, né? Que eu deveria perdoar. E foi difícil para mim perdoar, porque eram muitas marcas, muitos traumas, muitas coisas tristes da minha vida, né? Mas essa decisão de perdoar, sabe, trouxe uma cura muito grande para minha vida. Então eu fui curada por Deus. E essa cura me levou a contar esse testemunho para muitas pessoas e ajudar as pessoas nessa dificuldade que é perdoar. Perdoar não é fácil. Perdoar é uma decisão, né? Perdoar não é sentimento. Você não tem vontade, eu vou perdoar porque é preciso perdoar, não. É algo assim que você faz pelo divino. Eu vou perdoar porque Deus disse que eu tenho que perdoar. E é tão interessante, Renata, que a questão do perdão,
Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece, a Sim, oração universal. universal, né? E quando ele termina essa oração, ele fala assim, olha, ele termina assim, porque se vocês perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que Jesus coloca aqui, que o perdão é condicional. Se eu perdoo, eu sou perdoada. Se eu não perdoo, o perdão me é retido também. E aí, eu entendendo isso, eu decidi que eu tinha que perdoar a minha família. E nesse processo de perdão, aí Deus trouxe cura, libertação, e eu fui sendo convidada. Deus foi me levando nos lugares para falar o meu testemunho. E aí, um dia, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha, o seu testemunho, ele pode alcançar além da voz. Aí eu falei, como assim? Ele falou, ele pode alcançar através da escrita, pessoas que você nunca vai falar com essas verdade. pessoas, elas vão saber seu testemunho lendo. E aí eu escrevi, Deus me deu uma palavra no livro de Isaías que fala assim, vai, pois, e escreve um livro. Eu nunca tive essa palavra assim, com uma coisa pessoal, né? E essa palavra diz exatamente isso, vai, pois, escreve um livro e registra diante deles, para que todos que passem possam saber daquilo que é a sua história, né? E aí eu escrevi esse primeiro livretinho aqui, pequenininho, né? Fácil de ler. E aí disso foi despertando. Depois eu escrevi sobre oração, intercessão. Aí fiz né, esse livro se tornou um curso, por isso que ele está esgotado. E aí fui escrevendo. E aí o último foi Solteiros. Falei, e agora eu quero escrever nessa área. Que vai virar um curso também, né? Porque do jeito que tá, assim, a questão da escrita, ela é fantástica. Mas quando a gente começa a estudar também, porque né, não é só uma questão de que fui lá, tá, escrevi, sei sobre isso, mas não, é o Espírito Santo que agiu em cima para poder escrever. Então, eu acho que tem que virar um livro também. E daqui a pouco está esgotado. É, tremendo, né? E a intenção é essa. A intenção é ajudar as pessoas nessa procura de um amor, nesse tempo, assim, que a pessoa está esperando, né? Na vida dela, esperando em Deus ou não em Deus. Alguns nem estão esperando porque não tem outra alternativa, né? Mas de saber lidar, porque se levantam muitos conflitos, saber lidar com a solidão, saber lidar com as escolhas, porque às vezes você, na carência, escolhe errado, né? Então, esse livro, o propósito é exatamente isso, contando meu testemunho de vida, minha história de amor, que é linda também, né? Depois, só lendo um pouquinho para você poder entender também, porque gente, eu tenho certeza que você vai se encantar. De conversar com essa mulher, a gente já sente a sabedoria, a essência de Deus. Então, através da escrita também. E, pastora, me conta uma coisa. Quando a gente coloca para fora, isso também tem um processo de cura. A senhora sentiu isso no decorrer da escrita dos livros? Sim, também. É terapêutico escrever, né? Você está escrevendo ali, você entra no contexto e até mesmo porque a maioria deles é a minha história mesmo, né? Meus testemunhos tanto de vida, de superação, como meu testemunho de história de amor, né? O de intercessão é minha prática de vida, de oração, de devocional com Deus. Então, isso aí traz pra gente, assim, é maravilhoso, sabe? Eu acredito até, algumas pessoas falam, é um dom. Pode até ser um dom, mas ainda que não seja um dom, se você se dispor a escrever, eu acredito que há uma bênção de Deus nisso, né? Mesmo que a pessoa não tenha um dom para escrever. Eu não sinto que é um dom meu, entendeu? Mas foi uma escolha minha. Falei, eu quero colocar, então, na escrita aquilo que Deus fez na minha vida e eu vejo que Deus abençoa e faz muito bem primeiro a mim, né? E, pastora, pensando em tudo isso, né? Quando você, assim, fala, eu preciso, né, olhar para os solteiros, por que essa? É por conta só da história ou realmente ensinar os solteiros a buscar um amor? Os dois, né? Por conta da história, como eu te falei, muito sofrida, né? Nessa busca de muitos desencontros, aquela coisa, né? Quando eu gostava de alguém, a pessoa não gostava. Quando a pessoa gostava, eu não gostava. Então, isso gerava desconforto, né? E por essa busca, assim, por esse momento difícil da minha vida e também para uma forma de ajudar os solteiros até encontrar uma pessoa. Porque esse livro, ele fala de passos, de orações. Eu coloco até a diferencial dele que ele tem algumas orações nele, sabe?
como a pessoa ora diante de Deus, nessa busca. Conta um pouquinho para nós, então, já que está, né, falando sobre o livro, que eu acho essencial a pessoa colocar Deus em tudo que ela faz. Exatamente. E principalmente, assim, buscar um amor, porque hoje as pessoas estão tão perdidas, mas às vezes a pessoa não sabe como falar para Deus. Olha para mim, me ajuda a achar um amor. Exato. Elas desacreditaram do amor, né? Sim. Porque é tanta decepção, é tanta frustração que a pessoa já não quer mais. Tem pessoas que falam assim, eu não quero mais ninguém, eu não quero mais amar, não preciso mais de ninguém, né? Mas só que a Bíblia fala, né, que não é bom que o homem esteja só. Partiu do próprio Deus. Deus olhou para Adão lá no jardim sozinho antes de Eva e Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira que vai acrescentar na vida dele, né? Então, assim, partiu de Deus isso. Não é bom a gente estar só. A gente foi feito para a família, né? Foi feito para ter um parceiro, uma parceira. Então, essa solidão, ela machuca muito, né? Ela adoece a alma, né? E tem uma oração pronta, ou é a questão de se abrir, né? Abrir o coração e falar as palavras que realmente estão dentro da pessoa. É o ideal, você falar daquilo que está no seu próprio coração, mas tem pessoas que não sabem fazer isso, né? Por isso que eu fiz algumas orações para ajudar a pessoa, direcionar a pessoa, para ela fazer essa oração junto, né? Para ela poder, assim, se encontrar. Porque às vezes a pessoa não sabe como orar, né? É. Ela não sabe como pedir, ela não sabe, não tem a prática de oração na vida dela. Então eu coloquei essas orações para ajudar. Só que esse livro Solteiros, ele não é só solteiros, né? Assim, que é viúvos também que perderam né, o parceiro, divorciados, né? São pessoas que já tiveram relacionamentos, mas que hoje estão sozinhos, né? Então eu abordo todos esses quesitos na vida das pessoas. Né? Então podemos pensar que sempre é tempo de ter um novo amor. Sempre é tempo, né? Nunca é tarde para ser feliz, né? E a felicidade é possível, sim. Ainda mais quando você coloca Deus em primeiro lugar, aí Deus se torna responsável também de te abençoar, né? Nessa área. É verdade. Aconteceu comigo. Eu tinha uma ausência, Renata, muito grande de família, né? Por causa da história da minha família, muito triste, muito difícil. Eu saí de casa muito cedo, com 10 para 11 anos de idade. Então, eu tinha uma ausência muito grande de família, de pertencer a um lugar, de pertencer a alguém, né? E essa ausência de família foi suprida a partir do momento que eu encontrei realmente a pessoa que me amou e a gente se casou e construímos uma família. Eu e o pastor Wagner somos casados já fazemos 34 anos em dezembro. Ah, que bênção. E eu posso dizer que dá certo, viu? E Funciona. aí, exatamente a pergunta. Qual é o segredo para manter realmente o amor? Porque às vezes um relacionamento, por mais que você fale, não, esse aqui veio de Deus, mas não dura mais do que um mês. Então, qual o verdadeiro segredo? Eu acredito que é aquilo que eu te falei no início, que é estar no centro da vontade de Deus. É quando você, assim, tem essa convicção, né? É Deus, porque eu e o Wagner foi uma história, assim, que Deus falou com ele, né? Eu gostei dele primeiro, me apaixonei por ele primeiro, né? E aí ele não estava preparado para o relacionamento, eu conto isso no livro, porque ele tinha algumas pendências, algumas coisas para resolver na vida dele. E aí eu vai sofrer, né? Eu sofrer, orando, falando com Deus, né? E sofrendo por meses. Mas um dia Deus falou com ele. Olha só como quando Deus entra na história. Faz né? diferença. Aí Deus vai e fala com ele. E Deus fala para ele vir me buscar, que eu era a pessoa para a vida dele, né? Essa parte é muito, muito linda, né? Que Deus me ajudou Deus foi bem parceiro meu nessa situação, né? E ele veio atrás de mim no Dia dos Namorados, né? Eu estava dando palestra numa escola aqui em Franca, ali no centro da cidade, né? E ele veio, era Dia dos Namorados, com uma rosa vermelha e me pediu em namoro. E eu aí... acho que é dos últimos dos românticos, né? Porque hoje em dia é difícil ter isso. Ou meio desesperado. E ele morava em Franca também? Como era isso? Sim, o Wagner é de Franca, né? E eu cheguei de Gramado para trabalhar com o seu Berbel, do Rio Grande do Sul. E a primeira igreja que me convidaram para falar, quando eu cheguei, foi na Presbiteriana. E ele era membro da igreja Presbiteriana Filadélfia, ali da Minas Gerais. E eu fui falar lá num sábado para os jovens lá, e ele estava lá, né?
E quando terminou o culto, ele veio me cumprimentar, falar, a palavra foi boa, foi bom te conhecer, missionário e tal, né? E eu olhei para ele, e ele era um cara simpático, sabe, assim. Eu olhei e falei, nossa, moço, é bonito. Mas eu não sabia se era casado, solteiro, só ficou nisso, né, bonito. E aí a gente ficou bastante tempo sem encontrar, uns 4 anos, porque eu fui para uma outra igreja, eu não era da igreja que ele participava, né? E depois, uns 4 anos, a gente se encontrou para dar palestra de prevenção às drogas na escola. E ele que me procurou para trabalhar junto com ele, porque ele foi convidado para dar uma palestra, e ele veio me convidar, né, para mim trabalhar com ele. Foi a melhor coisa que ele fez, né? Tenho certeza, porque nem continua até hoje. Até E aí, hoje. assim, as pessoas falam assim, nossa, não existe mais amor desse jeito. Mas o meu ideal de amor é esse aí, viu? É isso mesmo. Que é E da assim, senhora mesmo. e não é porque eu tô aqui diante de você, falando para as pessoas, não. É verdade, sabe? Hoje, assim, no começo é difícil, porque a gente tem muita dificuldade financeira, filhos chegando. Então, assim, a gente não usufruía tanto. Hoje, depois de 34 anos, nosso amor tá melhor até do que o começo. Hoje a Olha, gente tá usufruindo, a gente tá viajando, a gente tá vivendo aquelas coisas que a gente não conseguiu no início por causa do estilo de vida, que a gente tinha dificuldades, né? E é o amor, sim, maior. e aí, assim, uma das dicas, então, seria ter momentos de casal Sim, para que mantenha a chama do amor acesa. sim. Mas o fundamental, Renata, é a construção da nossa vida na rocha, é o que Jesus fala, né? Sim. Se a gente constrói a nossa vida alicerçada nele, vem as tempestades, vem as dificuldades, porque eu sou gaúcha, o Wagner paulista. Olha só a diferença, a incompatibilidade, gênios totalmente diferentes, ele um temperamento, eu outro, mas isso tudo consegue, né, ser trabalhado desde que Jesus é fundamental. Nós tínhamos as nossas dificuldades de início de casamento, como todo mundo tem, mas o que que acontecia? A gente vencia na oração, ele ia orar para um lado, às vezes meio nervoso, né? Ia lá orar para um lado, eu ia para o outro nervosa também, mas aí Deus apaziguava os corações, aí vinha o perdão e cobria tudo. Então, eu vejo assim, que o segredo é realmente a presença de Deus, né? Casamos na presença de Deus, buscamos fazer as coisas certas diante de Deus, e aí Deus vem com a bênção, né? É o segredo. Com certeza, pastora, com certeza. E assim, pensando no livro agora, né? Sim. Qual é a diferença do primeiro livro para esse último livro? O que a senhora acha que mudou, assim, no meio das histórias? Das histórias. O primeiro livro, eles são de teores diferentes, né? Porque o primeiro eu foquei, como eu te falei, na área de superação, de testemunho de vida. O segundo já é a história completa do amor. Só que esse livro aqui, ele na verdade, ele surgiu não foi por causa de, assim, que eu quero contar minha história de amor com o Wagner só. Mas eu comecei eu comecei um grupo no Facebook para falar com os solteiros. E esse grupo cresceu muito. Esse grupo hoje tem quase 100 mil pessoas. Eles Uau! dão alimento, Vai ter 100.001, que a partir de amanhã eu já tô entrando também. eles entram ali e aí eles. Porque não foi o objetivo. O objetivo desse livro, que eu estava pensando em escrever o livro, o objetivo desse grupo, eu falei, eu vou divulgar no Facebook. Fiz um grupo lá, falei, vou divulgar esse livro, Solteiros à Procura de um Amor. Aí eu coloquei esse tema, né, lá no grupo e para mim divulgar o livro. Só que eles entenderam que era um grupo de relacionamento. E um começou a entrar, e o outro começou a entrar, e começaram a conversar, e virou tipo um grupo de relacionamento. Não foi a intenção, nem um pouquinho. Aí eu falei, agora eu tenho que escrever um livro, meu Deus. Porque aí foi crescendo aquele grupo, eu falei, agora eu falei que estou divulgando um livro aqui, né, vou ter que escrever esse livro. E aí eu escrevi esse livro nessa intenção, de ajudar esses solteiros também a... Então, o Facebook, né, as redes sociais, foi um meio de, assim, um propulsor para poder escrever também. Foi. Exatamente. E é interessante pensar porque, às vezes, por conta das redes sociais mesmo, as pessoas não se encontram ou, às vezes, tem uma orientação errada. E aí a senhora fez o inverso. Exatamente. As pessoas têm medo, né? E realmente tem que ter prudência, porque é perigoso. Você está conversando com alguém que você nunca viu, você não conhece, né? Você não sabe se é um golpe, o que pode ser. Então, é perigoso. Então, devido a isso também, eu fechei o grupo, eu coloquei Solteiros do Gordo do Amor Evangelho no grupo, né? Para poder já diferenciar um pouquinho, assim, dessa... Porque entrava muita gente, entre gente de todo país, de todo lugar. Então, assim, para evitar um tipo de... Que aí entra na mesma fé. Aí, para a pessoa passar lá no grupo, ela tem que colocar se ela é ou não, né? Então, ela já entra no mesmo
contexto, porque foi meio complicado no começo por causa disso, né? Então existe esse filtro de quem são os né? Pelo menos tem As um pessoas que mesmo buscam a ideal, né, Deus. de fé, que Isso. buscam a Deus, exatamente. Porque Cristãos, né? exatamente, porque quando a gente coloca isso, aqueles que não são também acabam fugindo, né? Já acaba falando, não quero isso aí não, esse povo aí quer saber de Deus, eu não quero saber disso, né? Então é um Tinder do amor, só que voltado para Deus. Para Deus, exatamente. Bacana, isso, porque as pessoas ali, elas interagem entre si. Interagem entre si e conversam comigo no privado, né? Perguntam, conversam, contam de experiências. Se tem alguma coisa assim estranha, denuncia, e eu vou lá e excluo a pessoa. Mas assim, eu nem fico muito por conta disso, porque deixa mais eles lá, né? Eu dou só uma assistência, uma supervisão, né? E a senhora coloca orientações lá Coloco também. orientações e coloco também palavras, às vezes eu coloco algumas palavras, vídeos, às vezes eu e o Wagner gravamos algum vídeo, colocamos lá para eles, para incentivar, orando por eles, mas nesse sentido de ajuda mesmo, né? E o nome do grupo é mesmo? Solteiros à procura de um amor. É o mesmo do livro, Mesmo então. livro. Tá, muito bom. Porque aí as pessoas podem procurar mais também, né? Já que querem realmente encontrar um amor, um amor que seja baseado em Deus, que faz toda a diferença, então esse grupo é essencial. E o primeiro quesito que a gente coloca é para a pessoa aprender a orar, falar com Deus sobre isso, pedir a Deus, até especificar o que ela quer. Porque Deus é um Deus detalhista, né? Você pode até colocar, Deus, eu quero algo assim para minha vida, porque ele respeita nossas escolhas, né? E ele abençoa elas também. E a oração na minha vida foi muito fundamental para encontrar um amor. A gente solteira, né? Nós tínhamos um grupo na igreja e eu falei assim, gente, vamos orar para nós encontrar um esposo? Nós reunimos ali umas 15 meninas, umas 15 moças, assim, já mais velhas, né? 30 a mais. A gente reuniu ali e nós começamos a orar. A gente reunia toda segunda-feira. Nós chamamos esse grupo Boca no Pó. Tem uma palavra de Salomão que fala assim, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Tipo, aí nós colocamos esse nome, assim, vamos colocar a boca no pó, quem sabe tem esperança. Sim. Tipo, no sentido, não literal, mas no sentido de orar, de buscar Deus, de humilhar o nosso coração. E a gente se reunia, ali a gente chorava, ali a gente orava a Deus, pedia um esposo, porque tudo solteiro e sem ninguém, né? E a gente orou nesse grupo aí por uns 3 anos. Sabe, Renato, todas desse grupo se casaram. Todas se casaram. Olha que bênção isso. Né? Todas encontraram amor, todas construíram uma família, uma história de amor, porque havia uma honestidade, né? Então, assim, a oração é muito fundamental. A pessoa, ela tem que ter uma intimidade com Deus, sabe? Ela tem que ter o seu particular com Deus. Jesus, ele fala sobre quando você quiser falar com ele, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e aí você fala com ele. Ele está falando aqui de pessoalidade, de você abrir seu coração, de você falar com Deus. Porque cada um tem uma maneira diferente de se comunicar com Deus, né? A minha história, a minha forma que eu falo com Deus é uma, a sua é outra. Mas que a gente tem que fazer isso, a gente precisa. Então, a oração foi o pilar. Então, oração, paciência, sabedoria são pontos fundamentais. A paciência, às vezes, faltava um pouco, vinha o desespero. Chegou ali pelos 28 anos, me deu uma crise de solteirice, menina. Acho que na época não tinha esse negócio muito de depressão, de terapia, mas eu acho que foi até um pouquinho de depressão, porque eu chorava toda noite. E a gente morava aqui na casa de uma família que me recebeu em Franca, na estação. E tinha um bar aí que ficava tocando música sertaneja. As músicas já deixam você meio melancólico, né? E eu lá, numa solidão, não encontrava ninguém me queria. E vai chorar. O travesseiro ficava molhadinho de lágrimas. Falava, Deus, o senhor esqueceu de mim, eu nunca vou casar, nunca ninguém vai me querer, nunca ninguém vai me amar. Então eu entrei numa crise nesse tempo, ainda graças a Deus que 2 anos depois eu já já encontrei o Wagner, a gente já... Né? E a gente tem que falar as características para Deus. Por exemplo, eu falar assim, Deus, eu quero um moreno alto, bonito, sensual. Mas eu tenho que ir além disso. Ou como é que é isso? É importante se a pessoa tem essa fé de falar as características, só que eu estava numa fase tão de desespero, falei, Deus, se ele for cristão, tá bom. No começo eu especificava, Senhor, quando eu tinha uns 20 anos, eu queria com olho verde, olho azul, altão, queria um Brad Pitt, na verdade, não, né?
Mas aí depois, passou ali os 30, eu falei, Senhor, ó, ele sendo cristão já tá bom, não precisa ser tão bonitinho não, não precisa ter dinheiro, sendo um cristão que professa a mesma fé, pra mim já tá bom. Mas aí Deus teve misericórdia, né? Me deu um bonitão. Mais alto que a senhora. Mais alto que eu. Não tinha olho azul, mas era bonito. Deu tudo certo. Me agradou. É o mais importante, né? Tem que te agradar também. Me agradou. Porque depois, que a gente às vezes olha e fala assim, ai, não quero isso não. Ai, não dava. O pessoal tentava arrumar. Porque quando você tá solteiro, todo mundo, os amigos, o pessoal tem a boa intenção, porque quer ver a gente feliz, né? Aí me arrumava os encontros. Um dia me arrumaram um encontro com um rapaz que era missionário também. Eu era missionária e esse rapaz também era missionário de um outro lugar, mas era missionário. Falava, não, vocês dois vai dar certinho, vocês dois são missionários, vocês dois têm o mesmo ideal de vida. Falei, vou dar uma chance, né? Tô procurando e tal. Não gostava muito do irmão, mas vou dar uma chance, né? Aí saímos para conversar. Eu acho que ele, para me impressionar, o rapaz só falou de Bíblia. Nós ficamos lá umas 2 horas conversando. Ele falou de Gênesis e Apocalipse pra mim. E aí eu olhei e falei, meu Deus, como que eu vou casar com esse rapaz que fala o dia inteiro falando de Bíblia? Moço, não tem outro assunto. Mas não fala de mais nada, só da Bíblia. Como que eu vou casar com esse moço? Aí já descartei o candidato. Eu falo muito assim, a gente não precisa ficar só nas questões da Bíblia, né? Sim. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo também. Claro, né? claro. Até pra gente ter assunto, para conseguir interagir. Porque senão depois, como é que eu vou ter esse ensinamento, né? Esse direcionamento? Lógico. E por isso que a gente tem que abrir. E aí eu costumo dizer que assim, ó, para tudo a gente tem uma palavra dentro da Bíblia. Exatamente. Até sobre manteiga a gente tem coisa lá dentro. Exato, a base é a Bíblia, Mas né? exatamente. Mas nós temos uma vida secular, uma vida, né, no mundo onde a gente tem que estar inteirado de tudo e até inteligente isso, né? Sim. Senão você fica uma pessoa assim, bitolada tendo alguma coisa, né? E aí não consegue conversar, não consegue achar É, ué. uma outra pessoa. Mas o irmão era legal, só porque ele quis me impressionar, tadinho. Ele pensou, missionário, vou ter que dar um show de Bíblia aqui pra ela, né? Aí impressionou o contrário. Ao contrário, pode ser também que isso aconteça. Foi. Mas a gente tem que sentir a vontade, a gente tem que sentir, né, o prazer de estar na outra pessoa. Exatamente. Até porque, né, a gente tem que pensar, não é só no agora. Então, não é só nas características físicas também, mas tem que saber, além de conversar, tem que pensar no futuro, como vai ser o relacionamento daqui pra frente. Porque aí sim a gente vai conseguir se abrir e ter uma história. É um todo, né? Porque a gente é um ser integral, né? Alma, corpo e espírito. Então você tem que ver o todo da pessoa, né? Como que a pessoa como que ela reage diante da vida, como que ela encara os desafios, como que ela é, né? Como que o emocional dela, como que ela se relaciona com as pessoas. Você tem que examinar um todo, né? Mas o que predomina mesmo é se a pessoa tem a mesma fé, né? Tem o mesmo querer da gente, né? Principalmente em Deus. Porque eu já era uma menina que eu já tinha uma vida totalmente dedicada para Deus. Eu abri mão de tudo. Eu era professora, eu parei de dar aula, né? Assim, que eu quis só viver para Deus, fui para missão. Depois eu trabalhava também num determinado lugar, eu larguei para fazer missão. Então, meu foco era Deus. Tinha que ter uma pessoa que pelo menos me apoiasse nisso, né? Com certeza. E a gente precisa se encontrar, né? Para daí também ajudar outras pessoas a se encontrarem. Porque o verdadeiro pilar da vida é a oração, mas a gente tem que ter a sabedoria para poder passar para o outro. Exato. E me conta uma coisa só. Muitas pessoas às vezes ficam perdidas. Aonde que eu vou buscar isso? Qual que é o endereço da igreja? Como é que pode ser buscado a igreja? Porque às vezes as pessoas falam, eu quero falar com esta pastora para poder buscar mais a respeito da Bíblia. Buscar a Deus, na verdade, não diz respeito a uma igreja. A igreja é um lugar onde a gente é junto para cultuar, para estar junto ali, para unir a nossa fé. A pessoa pode fazer isso no individual dela, no particular, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode buscar a Deus. Mas desde que você está falando aqui, nesse contexto, a pessoa, vamos supor, querer me conhecer, saber mais, vir receber uma oração pela sua vida sentimental, porque a nossa igreja é muito casamenteira, Renata. Esse ano a gente teve 5 casamentos, vai ter 5 casamentos. Uau!
Tivemos 2 no começo do ano, agora tem mais quase 6 casamentos. Eu errei, 6 casamentos. Tem mais 4 para fazer, assim. Tem um que eu tô achando que eu vou no casamento também, viu? Lá na igreja, que eu fiquei sabendo que eu vou Sério? nesse casamento lá. Olha só. Tô achando, é. E provavelmente Até o final do ano, eu acho que é a gente que faz, né? Que celebra o casamento, né? viu? Eu tô E é, achando. é uma unção. A gente eu e o pastor Vaz já fizemos acho que mais de 1000 casamentos. É uma unção nessa trajetória toda, assim, da gente querer o bem dos jovens, das pessoas mais velhas. Nós temos viúvos lá que casam de novo, pessoas assim, todo tipo de história, né? Mas uma pergunta, né? Do fundinho do coração. Sim. A mulher tem que ser realmente muito exigente do marido também? Do homem, pra escolher o homem? Ah, não, né? A gente tem que assim saber que ninguém é perfeito, né? A gente tem que se adequar também assim, às dificuldades da pessoa, sabe? Ajudar a pessoa, porque às vezes você precisa também ser parceira, né? No caso, nós mulheres, de ajudar a pessoa naquela dificuldade que ela encontra com a habilidade que a gente tem, né? Com Sim. aquilo que eu tenho, eu dou para ele, que aquilo que ele tem também ele acrescenta a mim. Por isso fala de companheirismo, né? Tá certo. Pastora, nós já estamos caminhando para o fim. Mas antes disso, eu queria uma oração da sim. senhora, né? Abençoando esses solteiros que querem realmente buscar o amor. E eu digo para vocês assim, continue assim nessa fé, nessa esperança, porque Deus ele é maravilhoso. Deus me trouxe do Rio Grande do Sul para encontrar o meu amor aqui em Franca. Olha a distância. E eu tô achando que Mais o meu de- tá lá no sul, hein? Ai, meu Deus, vamos para lá. Mais de 1.500 quilômetros, né? Eu aqui para encontrar a pessoa da minha vida, né? Porque eu estava buscando, eu estava pedindo a Deus. Mas você falou do endereço da nossa igreja na Avenida Brasil, 700, né? Nossos cultos é às quartas-feiras, às 19h30. E no sábado, a reunião de jovens. E domingo, 10 horas da manhã e 18h30. Avenida Muito bom. Brasil. Muito bom. Bom, então vamos para a oração, então. Vamos Abençoando. orar, né? Vamos orar, abençoando a sua vida, a vida de cada um desses solteiros. E esse livro é seu, viu, Renato? Gratidão. Olha que lindo. Livro lindo, gente. Ó, esse aqui depois eu vou ler. Faço um resumo para vocês lá na minha coluna para contar. Porque eu tenho certeza que tem coisa muito boa por aqui, viu? Ó, com carinho, ó. Porque o amor verdadeiro começa com uma entrega total ao maior amor dos amores, Jesus. Viu? Então já diz tudo. Então, Já vamos à disse, oração, então. Vamos. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse tempo aqui com a Renata, nesse podcast, com as pessoas, ó Deus, que vão assistir, ó Deus, que estarão aqui juntos, ó Pai, ouvindo, ó Pai, desse testemunho, ó Deus, dessa palavra, dessa fala, Senhor, e eu oro pela vida sentimental dessas pessoas, pessoas que, como eu, por muito tempo, Senhor, esteve nesse vazio interior, buscando alguém, Senhor, uma família para pertencer, ó Deus, e o Senhor me ouviu, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração, e o Senhor me deu esse amor, o Senhor me deu essa família, e eu creio que o Senhor tem para a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus, aqueles que têm já suas famílias, que já têm seus relacionamentos, mas que estão enfrentando problemas, que estão enfrentando crises, que a mão do Senhor, o socorro do Senhor venha sobre a vida desses relacionamentos, ó Pai, sobre esses casamentos, porque é possível sim, Senhor, manter no Senhor, ó Pai, um relacionamento até que a morte nos separe, Senhor. Ó Pai, que o Senhor tome também os solteiros, ó Deus, que o Senhor prepare uma pessoa na vida de cada um deles. Eu coloco eles diante do Senhor, ó Deus, eu os abençoo com um lar, eu os abençoo com uma família, eu os abençoo com um casamento, Senhor. Em o nome de Jesus que o Senhor fez por mim, faça por cada um deles também. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. 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 Que lindo. Obrigado, pastora. Obrigada a você, Bom, Renata. e aí, estamos então chegando ao final. Quero agradecer, porque foi um momento lindo. Tenho certeza que eu vou me encantar cada vez mais. E depois eu vou buscá-la para conhecer um pouquinho mais da igreja também. Ah, sim. Fico feliz. Você vai ser muito bem-vinda, viu? E aí, quem sabe eu vou com o casal. Porque eu falo que assim, ó, enquanto a gente não tem um namorado, a gente é adotado por um casal. E aí, esse casal que eu acho que eu vou no casamento até o final do ano, acho que eu vou com eles lá, viu? Meu Deus, hein? Bom, estamos chegando agora, então, a mais um final de um podcast maravilhoso. Mas antes disso, nós temos um momento essencial. Essencial, uma empresa de saúde mental corporativa que cuida da sua empresa. Então,
Você sabia que a lei NR1 também exige o cuidado com a saúde mental? Estamos falando dos riscos psicossociais, o estresse crônico, a sobrecarga de tarefas e o esgotamento emocional. Um ambiente de trabalho tóxico adoece a mente e, o mais grave, um colaborador exausto ou ansioso perde o foco, aumentando muito as chances de acidentes físicos. A minha orientação de hoje para as empresas é: monitore o clima, crie canais de escutas em sua empresa, capacite líderes, prepare gestores para lidar com a saúde mental, quebre o tabu. Falar de burnout, depressão é essencial em sua empresa. Cumprir a NR1 não é apenas evitar multas, é entender que o maior patrimônio do seu negócio é a saúde mental. Então, essencial, saúde corporativa. Fechando com a gente, né, esse programa de hoje. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Semana que vem mais um episódio e você já sabe, Mindcast, abra sua mente, saia da superfície e aqui sempre tem coisas boas. Um grande beijo. Fechou.